Véi, uma coisa que eu tô pensando agora é que, tipo assim, tem aqui, eu tô aqui de frente pra literalmente todas as pinturas que eu fiz nesses últimos 2 meses. E são 11. Tipo assim, eu no caso devo ter feito umas 20, mas eu selecionei 11, que foram as únicas que eu gostei. E eu tô tentando, tipo, porque assim, né, eu tenho uma na minha cabeça que eu queria fazer uma exposição, entre muitas aspas, esse ano, no dia do meu aniversário. Por quê? Sei lá, foi simplesmente uma coisa que surgiu na minha cabeça. Eu não gosto, nem ligo pra aniversário, mas eu pensei em fazer isso. Eu acho que seria significativo de alguma forma. E cara, é uma coisa que, tipo, mesmo que não fosse consciente, acabou se tornando, de fato, quase uma ideia quase concreta no mundo, de tanto que eu pensei nela, porque é desde o ano passado, desde o aniversário do ano passado, que eu me lembro de já ter tido essa ideia, só que ano passado eu não fiz nada, porque eu nunca coloquei isso em prática. Mas aí esse ano eu meio que despretensiosamente comprei tinta e voltei a desenhar. Enfim, aí eu tô olhando aqui, tipo, pra essas pinturas que eu selecionei e tô, tipo, isso é uma coisa que tá me martelando muito na minha cabeça, que, tipo, eu não tenho um estilo, eu não consigo pensar em um tema só pra exposição, e nem um estilo, ou numa paleta de cores, ou num personagem, ou numa narrativa. Eu não consigo, pra mim é muito difícil. E eu também é muito difícil pra mim, no momento em que eu vou pintar alguma coisa, porque eu fico, tipo, pensando, nossa, o que que eu vou pintar? Porque eu não consigo pensar em uma pintura. Quando eu penso em uma pintura, eu já penso em várias pinturas, como se todas as pinturas, como se, tipo assim, quando eu vou pensar em um tema para fazer uma pintura, não surge só uma ideia, surgem várias ideias de quadros, e é como se todas essas ideias de quadro fossem igualmente importantes. Aí, isso pode parecer uma coisa boa, né? Só que é ruim o fato de eu não conseguir pensar em uma pintura só de forma única, e não conseguir, tipo, pensar em uma só pintura e me aprofundar no significado de uma só pintura. Por vez isso é ruim, porque eu penso de uma forma muito específica. E quando eu fui parar pra tentar entender o porquê eu penso dessa forma, eu percebi que é muito por conta da minha cabeça tá meio lascada e fodida, porque eu não penso, tipo, especificamente, eu não consigo pensar especificamente em uma obra, mas eu sempre olho pra obra como um todo, em como ela, não como ela é unicamente, mas em como ela se, tipo, faz parte de um todo. E isso, ai, cara, não tem uma forma de dizer isso de uma forma menos direta, mas é tipo a questão é como se fosse, eu olhasse pra essa exposição como se fosse um feed, sabe? Não importa o que eu vou pintar especificamente em cada tela, mas em como vai parecer, qual é a estética do todo. E é muito ridículo, porque isso é uma questão que é puramente, como eu disse mesmo, estética, é uma questão que é puramente sensorial, né? Mas um sensorial muito geral. É como se eu não conseguisse colocar em pauta a questão de que as pessoas poderiam parar para ver cada pintura, mas é como se eu olhasse para aquilo como um todo, como um acontecimento uno, sendo que cada quadro deveria contar a sua própria história. É claro que dentro de uma narrativa linear com um todo, mas ainda assim, tipo, sabe, eu não consigo pensar especificamente em cada obra, e eu sinto que isso é muito uma questão de estética e desse pensamento, dessa forma de me portar, onde, tipo, eu simplesmente não consigo escolher tipo, deixar acontecer. Eu preciso pensar no resultado final como um todo. Qual é a estética final? Qual é o sentimento final? Sendo que eu acho que isso devia ser muito mais intuitivo, né? Eu acho que se eu não tivesse esse pensamento de pensar sempre como um todo, como se fosse simplesmente um feed que a pessoa entraria por um momento e sairia, eu sinto que isso aconteceria mais naturalmente, né? O estilo linear, ele viria mais naturalmente. Mas eu sempre fico paranoico pensando em como tudo vai acabar não passando a mensagem que eu gostaria de que passasse, ou não passando a ideia que eu gostaria que passasse, a sensação que eu gostaria que passasse. Só que isso, assim, é uma faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que isso, sei lá, pode significar que, você é um artista que quer passar, você sabe bem a história que você quer contar através da sua arte,
Mas eu acho que no meu caso é simplesmente uma esquizofrenia de controle que não me leva a lugar nenhum. Né, que de forma meio paradoxal, na verdade, esse meu overthink, como é que fala com isso? Esse meu pensar demais em relação a coerência, esse meu pensar demais em relação à coerência da exposição como um todo é simplesmente fruto da minha vontade de controlar a narrativa estética que provém, né, dessa forma de pensar, de, tipo, pensar em, sei lá, de forma como se a minha vida fosse uma rede social, onde a minha estética precisasse ser extremamente bem filtrada para passar exatamente a sensação que eu quero. E, sei lá, no fim das contas, se tudo for exatamente do jeito que eu quero, eu vou acabar inconscientemente ou conscientemente fazendo um polimento da minha imagem, da minha escrita, da minha arte no geral, porque se a gente só conta o que a gente quer contar, é como se eu não deixasse a obra respirar por si mesma e ela mesma completar a história e contar a história que ela tem para contar, sabe? Enfim, é uma esquizofrenia meio grande, mas eu acho, sei lá, é realmente a única coisa que eu penso quando eu olho pra isso, sabe? Whatever.